Boa tarde, está no ar o Donos da Bola desta terça-feira. Você participa pelo WhatsApp 992 24 12 20. Hoje aqui conosco já foi Donos da Bola, já é da casa. Fabiano Baldasso, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Donos da Bola. Muito obrigado pelo convite, estou em casa. Isso aqui é minha casa. Vem cá, o Internacional, hein? Tá o indo tetra, bem, né? Tu tá preparado pro Tetra, né? Tu sabe que vai vir o Tetra, né? Tu tá muito confiante. Confiante, depois eu explico por quê. Quem tá jogando mais, o Dourado ou o Marcelo Lomba? São posições diferentes, mas como estão jogando esses dois jogadores? O Dourado, o Marcelo Lomba dentro da necessidade, mas o Dourado tem sido mais regular jogador do Internacional. Eu acho que ele é o grande nome do Inter nesse Campeonato Brasileiro. O Internacional que enfrenta o Flamengo, o Grêmio ainda na quinta-feira no Pacaembu, Boas. Contra o Santos. Baldasso, prazer muito grande. É todo meu querido. Na segunda-feira eu direi quem será o campeão brasileiro. Opa! E aí, Matheus Dávila, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que é cedo, Caco, mas eu acho que o Grenal já se desenhou no que se refere à escalação, viu? Porque o Maicon teve lesão diagnosticada hoje de manhã, tá fora do jogo do meio de semana, é dúvida para o final de semana. Pelo que a gente conhece do Maicon, acho difícil ele entrar em campo contra o Inter. Mas tu que vive o dia a dia da dupla Grenal nos treinos, o Grêmio tá um pouco mais preparado pensando no Grenal. O Inter segue no jogo a jogo. Primeiro o Flamengo, depois o Grêmio. Eu acho que sim, viu? Acho que o Inter está bem concentrado nesse jogo contra o Flamengo, até porque a dificuldade é grande, né? O adversário bem direto nessa disputa pelo título do campeonato. E o Inter tem o time consolidado. Acho muito difícil o técnico Odair fazer algum tipo de alteração para o Clássico. Legal, Matheus. Vamos à nossa central Bandeirantes do Esporte, Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel. Fala, Caco, tudo bem? Deixa eu mandar um abraço pro Baldasso, que eu cresci vendo ele, tá? Não quero entregar a idade de ninguém, mas eu cresci vendo o Baldasso no Donos também. Tu é muito jovem ainda. Mas assim, a gente tá falando desses jogos do meio de semana, né? Quarta e quinta-feira, o Flamengo vai estar sem o seu meio-campo titular. Coelar vai estar na seleção colombiana, o Lucas Paquetá tá na seleção brasileira e o Diego tá suspenso. Além disso, o Hever, ele, como é do Internacional, está emprestado ao Flamengo, o Flamengo teria que pagar R$1 milhão para contar com o jogador. O Maurício Barbieri até falou sobre essa situação, ainda não é uma certeza. Por enquanto, o Flamengo não vai pagar este valor. E por parte do Santos, o Carlos Sanches, jogador vai estar com a seleção uruguaia, fica de fora também do confronto contra o Grêmio, mas o Grêmio vai ter um desfalque importante também. O capitão Maicon sentiu um desconforto muscular na coxa e fica de fora e, inclusive, já virou dúvida para o Clássico Grenal, viu, Caco? Legal, Gabriel. Isso que o Grêmio não tem o Everton e não tem o Kahneman, os dois servindo aí, um a seleção brasileira, o outro a seleção argentina. Tem muito assunto para debate aqui hoje no Donos da Bola. Imagina se o Tite não botar o Everton em campo. Vai ser uma enxurrada. Uma vez o Paulo Nunes fugiu de uma Copa América porque não foi escalado, né? Problema do calendário, né? Esse é um problema do calendário brasileiro. Não pode ter continuidade das competições dentro do país quando para em data FIFA. Isso é um escárnio, é uma coisa que o Brasil tem que mudar urgentemente. Já viu o que tem de assunto? O pessoal está debatendo e daqui a pouco o mistério. Jogador vê o Inter como recomeço de carreira e sonha com a seleção brasileira. Cada jogo é uma final, a gente sempre conversa sobre isso, muitas pessoas de fora às vezes falam, mas lá dentro nos bastidores não fala, vai ser campeão, fica... Não, a gente está pensando em jogo a jogo. Às vezes a cabeça pensa e o corpo às vezes não vai assim, e outros jogadores estão jogando mais, tem esse algo a mais até o final do jogo, mas eu estou a cada jogo me adaptando, a cada treinamento me esforçando. E aí, já mandou o teu recado para o Donos da Bola pelo WhatsApp? Faça como o Lisandro Prestes, motoboy, que mandou o recado, ele é colorado, olha aí. Boa tarde, meu nome é Lisandro, tô mandando um abraço aí para vocês, pessoal do Donos da Bola, né? Sou fã do programa de vocês, né? Tô esperando que mude o novo cenário aí que vocês já comentaram, acho que vai ficar muito bonito, né? Um programa bom, né? Com bom conteúdo sobre futebol. Só acho que tinha que ter mais tempo, né? Então é isso aí, um abraço e vamos Inter, se Deus quiser, campeão esse ano. Valeu, Lisandro, grande abraço. Olha só, paranaense de nascimento, paulista desde os 11 anos de idade, revelado pelo Santos e campeão olímpico. Hoje ele brilha com a camisa do Internacional. Ele chegou no Internacional nesta temporada, com moral de titular, e até aqui tem confirmado as expectativas. Jovem, mas com um currículo respeitável.
Você sabe de quem estou falando? José Carlos Craco Neto. É mais fácil chamar de Zeca, né? Zeca saiu do litoral paulista em abril desse ano, para o sul do Brasil, Porto Alegre, mais especificamente. E em 4 meses, com a camisa colorada, foram 12 partidas disputadas, algumas lesões e uma campanha que tem animado o torcedor dentro do Campeonato Brasileiro. Quando eu cheguei aqui foi uma pressão de 100%, me acolheram muito bem, me deixaram mais à vontade possível para eu poder jogar futebol e graças a Deus estamos nessa fase. Titular da lateral direita, Zeca tem pegado carona no bom momento coletivo e ao mesmo tempo tenta acalmar a euforia que vem das arquibancadas. Cada jogo é uma final, a gente sempre conversa sobre isso, muitas pessoas de fora às vezes falam, mas lá dentro nos bastidores não fala, vai ser campeão, fica... Não, a gente está pensando em jogo a jogo, é claro que a gente tem sonho em ser campeão, mas a gente briga jogo após jogo. Só que para chegar até esse ponto da competição, o jogador teve que batalhar. Para sermos mais claros, uma briga na justiça. O imbróglio que envolveu a saída dele do Santos e posteriormente o acordo com o Inter custou algo muito importante para qualquer atleta: tempo. Foram 6 meses longe dos gramados até a estreia no Inter. Dá para dizer, Zeca, que você se reencontrou como atleta? Sim, como atleta eu sempre me reencontrei em treinamentos, em jogos, mas a gente pode se dizer que eu tive uma lesão de posterior e voltei, e depois machuquei o pé e fiquei fora de novo, então perdi jogos, então dificulta assim na movimentação durante o jogo, às vezes a cabeça pensa e o corpo às vezes não vai assim, e outros jogadores estão jogando mais, tem esse algo a mais até o final do jogo, mas eu estou a cada jogo me adaptando, a cada treinamento me esforçando, os pés no chão para mim poder chegar ao meu ideal. Em 2016, no Rio de Janeiro, foi titular na campanha que gerou o primeiro ouro olímpico para o Brasil. E no Beira-Rio, encontrou velhos parceiros daquela conquista, Rodrigo Dourado e Odair Hellmann. E é justamente com essa antiga parceria que Zeca pretende chamar a atenção do técnico Tite. Tenho certeza que você fazer um bom trabalho aqui no Internacional, fruto do grupo, fruto do trabalho, não só eu como muitos atletas sonham em estar na seleção. Então, eu fazendo meu trabalho aqui, eu ganhando o título aqui, eu tenho certeza que vai se espelhar lá, vai ter uma oportunidade de aparecer, de eu ir. E sonhos, eu acho que a gente não custa nada, vou trabalhar para poder ter essa oportunidade e se um dia, se Deus quiser, eu poder disputar. Pensando alto, sonhando grande. É dessa forma que José Carlos Craco Neto, o Zeca, tem conquistado o torcedor colorado. É, sem dúvida, um grande jogador que tem potencial para a seleção brasileira. Matheus Dávila, muito legal a reportagem. Alguma coisa que tu tirou mais ali no contato, na gravação, sempre sai alguma outra coisa dos bastidores ali, Matheus. Sabe, Caco, eu já tinha conversado com o Fabiano aqui também, para a Rádio Bandeirantes e para a TV, Sim. E dá para perceber como o grupo do Inter vive um momento ímpar, assim, né, de união, de amizade, de fraternidade. Essa entrevista que nós fizemos com o Zeca, ela foi ali na entrada do estacionamento dos atletas. A gente teve que parar umas 2 vezes, porque cada jogador que passava largava uma corneta, tirava uma foto, fazia uma brincadeira com o Zeca. E ele estava todo constrangido de falar ali justamente por causa dessa brincadeira. Tanto que no final da entrevista ele pediu desculpas e disse: olha, cara, é que amanhã eu vou sofrer por estar falando com vocês, viu? Mas é um ambiente muito leve, muito legal, e o Zeca é um grande cara também, né? Baldasso, quando o Inter abraça um cara como esse, que teve tudo que passou, e aposta nele, ele vem com tudo, motivação em dobro. E pode apresentar muito mais do que apresentou. Tem potencial para isso, Porque né? foi a retomada da carreira desse jogador. Ele tem consciência do potencial que tem. E eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que se a gente projetar a próxima Copa do Mundo, a gente vai ter que projetar ela com o Zeca. Que neste momento passa por algumas dificuldades. Ele teve lesão, ele passou o período de Copa do Mundo sem trabalhar normalmente. Ele voltou numa outra posição contra o América Mineiro, voltou jogando no meio-campo. Ele não fez grandes partidas contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, mas ele tem um leque de possibilidades como lateral, seja defensiva quanto ofensivamente, e tem qualidade nesse leque de possibilidades que ele pode sim ser considerado um jogador... A gente viu pelos lances do Santos ali, né? Sem dúvida. As imagens Ele do é um Santos lateral... tem gol, tem pênalti, tem tudo. Né? Ele é diferenciado, ele é um lateral para a seleção brasileira e no Inter está dando uma contribuição imensa, vai retomar o seu melhor momento, não tenho dúvida disso, e é um jogador que vai contribuir muito ainda. A retomada do Inter, esse momento do Inter, Boas, também se deve a outra lateral, o Iago também muito bem, o Inter ter bons laterais, até os reservas, né? No caso da direita, o Fabiano também. Exatamente, se firmou, deve ser uma zaga muito boa do Internacional com Moledo
e Vitor Cuesta, mas também é o Dourado. O Dourado está jogando muita bola, tinha que estar na seleção brasileira agora para esses 2 amistosos. Esse jogador sofreu muitas injustiças, estava naquela barca com um monte de jogadores ruins, fracassados, e ele acabou afundando junto. Mas ele sempre teve qualidade. Mas é impressionante a personalidade do Dourado. Ele estava no time que foi rebaixado, ele sobe com o Internacional, permanece, agora está jogando muito e é capitão, Baldasso. Ele passa por um mau momento junto de um time que tentava se reencontrar, especialmente nas suas questões táticas, e o Odair encontrou de novo o lugar do Dourado. O Dourado não é um volante que joga no círculo central de campo. O Dourado está jogando entre os zagueiros praticamente. Ele é o que antigamente se dizia o cabeça de área. O antigo cabeça de área. O Dourado é que dá a primeira saída de bola lá de trás. Centro médio. O que faz com que se valorize o que ele tem como principal referência e que possivelmente ele seja o melhor do Brasil, que é o desarme. Ninguém desarma melhor que o Dourado. E na posição que o Odair encontrou para ele no time, ele é maestro nisso. Maestro. Eu acho que esse é o ponto, viu, Caco e Baldasso? Porque o Dourado, ele é o melhor volante defensivo do Brasil. O grande problema do Dourado na temporada passada, com o Guto, com outros treinadores, é que o Dourado era responsável pela construção. E aí se cobrava muito do Dourado algo que ele não pode entregar. Transição, que ele tinha que fazer a transição rápida. Que é uma criatividade, a jogada de transição em velocidade. Não era característica dele, é culpa do treinador. Mas daí se cobrava Porque o próprio Internacional mais equilibrado fica mais fácil para ele tocar a bola, os caras aparecem, o Patrick aparece. Tem 2 ali, o Edenilson e o né? Patrick, que estão sendo jogadores fundamentais, dinâmicos no esquema. Mas, Boaz, as pessoas cobram do Dourado que, além do desarme, que ele é o melhor do Brasil, ele tem a saída de bola, chegada na área. Se ele tivesse tudo isso, ele não seria o Dourado, ele seria o Toni Kroos, ele estaria no Real Madrid. O Dourado tem uma especialidade que torna ele um jogador diferenciado dentro dessa especialidade, que para o Inter é muito importante, que é o desarme. O sistema defensivo do Inter não toma gol há 7 jogos. Isso não é por causa só das individualidades, é pelo sistema montado, que tem o Dourado como peça fundamental. E está marcando lá na frente o Inter. Também. Está marcando muito lá na frente. Também, retém a bola na frente. E o meio-campo se complementa ao ponto de poder ter como luxo o D'Alessandro no banco como opção, como entrou agora no último jogo para segurar a bola. E entrou bem. Entrou bem. Porque é a velha discussão que se tinha em relação a ter ou não um armador no time. Mas, de novo, o Odair conseguiu encontrar, num primeiro momento, com o Patrick, fazendo as vezes de distribuição, e depois o Patrick dividido essa incumbência com o Nico Lopes, que entrou no time já envolvido taticamente, que era uma crítica que se fazia a ele, mas envolvido taticamente, fazendo também trabalho de distribuição. Hoje não se cobra mais tanto meio armador no time do Inter. Existe a necessidade de se criticar muitas vezes o time que não joga com esse camisa 10, né? Isso. E o Inter, o Grêmio, são equipes que atuam normalmente com a criatividade vindo dos seus volantes. Jogadores criativos que também marcam. A gente falou do Internacional subindo, Série B, a gente vai falar um pouco dos gaúchos na Série B, na Central Bandeirantes do Esporte com o Gabriel Corrêa, Gabriel. E que situação complicada vivem os gaúchos. Hoje temos 2 partidas, às 8h30. O Juventude entra em campo buscando, depois do empate em 3-3 com a equipe do Paysandu, Juventude entra em campo contra a equipe do Criciúma jogando em casa. 9h30 da noite, aí depois do jogo do Juventude, que não vence há 7 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, tem o Brasil de Pelotas, que vive uma situação ainda mais complicada. Está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado e vai ao Maranhão enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa, uma situação complicada que vive o Juventude. A gente pode acompanhar também a rodada da Série B que começou ontem com o Vila Nova e Oeste, empataram em 1-1 o jogo a abertura desta 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhando os gols, mas a situação complicada mesmo para os gaúchos. A gente pode daqui a pouco acompanhar também a tabela de classificação. Juventude é o 15º, Brasil de Pelotas o 18º. É uma situação complicada, a gente pode acompanhar a tabela de classificação. Lá na parte de baixo, a segunda página da tabela, o Juventude é o 15º, 28 pontos. Está a 2 do Paysandu, que é o 17º, e o Brasil de Pelotas, 18º, com 25 pontos. Quem sabe nessa rodada, né, Caco, possam sair dessa situação complicada. Tomara, Gabriel. É muita distância entre a dupla Grenal e os demais times do Campeonato Gaúcho, do futebol gaúcho, na Série B não estão bem. Se bem que tem um subindo para D, para C. Tomara que o Juventude e o Brasil de Pelotas se recuperem. Daqui a pouco tem o polivalente Ramiro a serviço do Grêmio. A gente vai agregando aprendizado, vai procurando aprender muito com quem a gente tem do lado, principalmente aqui no clube, que a gente tem jogadores de muita qualidade. E eu procuro aprender e tirar um pouco de cada um.
guerreiro, um jogador que eu admiro bastante. É importante para o treinador ter esse tipo de jogador que joga em várias posições, e se garante, joga bem. Os donos da bola. Oferecimento. É hora da marca do pênalti. Quem está na marca do pênalti é o Matheus Dávila. A pergunta vem do Daniel Strapasson de Passo Fundo, Matheus. Quem será mais decisivo para o seu time até o final do ano, Jael ou Damião? Difícil, viu, Caco? Mas tendo em vista as competições que tem a disputar, Grêmio e Internacional, eu vou apostar no Jael. O Grêmio tem 2 competições, Libertadores da América, mata-mata, o Jael pode decidir sim. Já decidiu, né? Libertadores do ano passado, deu a desviadinha pro Cícero fazer o gol. O Baldassi quer entrar na marca do pênalti. Matheus está de sacanagem comigo. O Jael e o Damião não podem jantar juntos no mesmo restaurante. O Jael tem que pedir uma autorização através de um requerimento para amarrar a chuteira do Damião. Mas com base no que isso? Não faça uma comparação dessa. Com base no que, Baldassi? Com base na história dos dois. Pega o mesmo ônibus. Dos dois. Mas o momento do Jael é muito melhor, né? Pega o mesmo momento do Jael, mas pelo amor de Deus, gente, vocês estão de brincadeira comigo. Damião é outro patamar, é outro nível. Damião é um dos maiores artilheiros da história do Inter. Damião é um centroavante que foi centroavante de seleção olímpica, artilheiro de Olimpíada. Vocês estão de brincadeira comigo. Tá aí hoje? Hoje o quê? Como é que tá o Damião? O Damião não tem sequência, o Damião tem um problema de cervical. Como é que eu vou dizer que ele é decisivo se ele não tem sequência? Agora ele está voltando. Olha só, o debate está bom. Eu vou para uma turma de um outro debate. Hoje está fazendo 1 ano do toque de bola da Rádio Bandeirantes, 94,9. Também o Band Sport Show está fazendo 1 ano. Já estamos lá no chalé da Praça 15. Alex Bagé está por lá. Boa tarde, Bagé, toque de bola. Vamos acompanhar um pouco. O Daniel Oliveira está por ali, está o Paulete, o Cláudio Duarte também, João de Almeida Neto nesse momento. Vamos acompanhar. Estão aparecendo. Matheus Henrique. Principalmente esse. Esse tem bola. Ele tem um estilo parecido, né, com o que o Arthur fazia. Muito parecido. A maneira de se conduzir dentro do campo, a maneira de tratar a jogada dentro do gramado é muito parecido. Ele é de outra turma. Há, pelo menos, a amostragem, que é pequena. Ele propõe um espaço, né? Que era o que o Arthur fazia, de entregar a bola e aparecer. Mas sabe que eu como gosto de bons jogadores, né? Eu fico preocupado. O que será que há com... Será que o Maicon tem lesões recorrentes, maltratadas? Ou será que ele, até para compensar a falta do Arthur, ele não está tentando jogar mais, se esforçar mais, participar mais, e ele, como é um jogador mais pesado, ele sofre. Esse é o problema. Porque eu acho que o Grêmio perde muito sem o Maicon. Não, ele tem Deixa eu só aproveitar, eu dei um recado antes, mas agora está valendo. Estamos no ar agora também no Donos da Bola, com essa da TV Bandeirantes, e claro, comemorando, falando aqui do centro de Porto Alegre, do chalé da Praça 15, comemorando o primeiro de muitos aniversários do Toque de Bola. Estamos aqui com João de Almeida Neto, com Roberto Paulete, com Daniel Oliveira, e com esse mito chamado Cláudio Duarte. Bom, eu acho que o Maicon, ele tem uma característica, ele sempre foi um cara que praticava um jogo clássico, lembra? Nos outros times todos, ele era o clássico, ele não era um cara de intensidade. Quando o time do Grêmio passou a ter o rendimento em alto nível, como está tendo há algum tempo, ele passou a ter que mudar a forma de jogar. Então ele tem que ser intenso também. Sim, e isso tem causado para ele muita dificuldade física, porque ele é um cara pesado, ele é um cara que tem uma musculatura avantajada, principalmente nos membros. O debate vai continuar, o toque de bola até as 2 horas da tarde na Rádio Bandeirantes, 94,9. E a gente estava falando do Maicon, a gente vai falar do Ramiro, que é um dos destaques do time do Grêmio, polivalente, competente. O jogador ganhou a admiração do técnico Renato Portaluppi. Ele é homem de confiança no Grêmio, e isso não é de hoje. É aquele jogador que eu sempre acreditei, desde 2013, para mim não é surpresa nenhuma, onde eu coloco o Ramiro dá conta do recado. Titular absoluto há 2 temporadas ininterruptas, Ramiro cada vez mais ganha força dentro da equipe. São 106 aparições como titular desde a chegada de Renato em 2016. Um dos atletas mais utilizados pelo treinador. É um guerreiro, um jogador que eu admiro bastante. É importante para o treinador ter esse tipo de jogador que joga em várias posições. E se garante, joga bem.
O que difere Ramiro dos demais é a sua capacidade de adaptação. No Grêmio chegou como volante, já foi lateral e hoje é meia pela direita. Virtude que lhe garante o rótulo de grande coringa do técnico Renato. Comecei no Juventude com 11 anos, então chega a ser até um pouco engraçado, mas cheguei até a jogar em determinado momento como zagueiro. Zagueiro Ramiro. Bom, por mais confiança que Renato tenha nele, o meia não é opção para a vaga de Kahneman, que defende a seleção argentina. Mas com as saídas de Arthur para o Barcelona e a recente transferência de Jailson para o Fenerbahçe, ele passa assim a ser uma alternativa para o setor. A gente vai agregando aprendizado, vai procurando aprender muito com quem a gente tem do lado, principalmente aqui no clube, que a gente tem jogadores de muita qualidade. E eu procuro aprender e tirar um pouco de cada um. Me sinto extremamente à vontade, independente de posição. Meu objetivo é estar ajudando. Numa semana de clássico Grenal, quem tem um jogador como Ramiro tem um ingrediente que todo treinador valoriza: o mistério antes do clássico. Já já a gente fala também mais de Ramiro, do Grenal, mas antes tem um recado do Sérgio Boas para você. Diz aí, Boas. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo, mas sabe que pode ser pior não mudar nunca. Tá trabalhando sem alegria? Muda. Tá sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos? Muda. Tá cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia em um escritório? Muda. Faça como muita gente que mudou e está feliz. E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber, você trabalha quanto quiser, sem chefe, e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Assim, você muda e não precisa ter medo. Medo de mudança, por quê? Mas se você está com medo, tudo bem, faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida. Legal, vem para cá, Boas, vamos debater um pouco o Grêmio, o Ramiro e também um pouco o Grenal, Baldasso. Esse jogador, o Ramiro, claro, o Inter tem um jogo contra o Flamengo, mas é um jogador sanguíneo, assim, para Grenal. Não, é uma preocupação para o Inter sempre, né? Sanguíneo e polivalente. Eu acho o Ramiro um grande jogador, grande jogador. Quando eu ainda fazia parte deste programa aqui, eu cheguei a defender o Ramiro na seleção brasileira em determinado momento. O Ramiro é um jogador que serve para qualquer time. Eu acho ele maravilhoso jogador de futebol. O Grêmio vive uma situação dramática para remontar o meio-campo. Antes já tinha dois problemas terríveis, Everton e Kahneman. E agora ganha mais um problema gigante sem o Michael. Guardadas as devidas proporções, eu acho o Ramiro... No Grêmio, o Edenilson no Inter. Um jogador polivalente, serve para muita coisa. Preenche setor. Preenche setor, sabe ditar ritmo. Eles são atletas importantes. Todo time deveria ter um Ramiro ou um Edenilson. Teve um momento que ele fazia mais gols. Ele parou de aparecer como artilheiro, que não é a função dele, mas ele fazia mais, né? Acho que isso também vale do momento, né, Caco? O momento do Ramiro hoje não é dos melhores. Só que eu acho que ele acrescenta muito por dentro. Obrigado, Fabiano Baldasso. Valeu, uma honra sempre estar aqui. Matheus, Sérgio Boas. Um último recado, Baldasso, para a torcida colorada, Inter e Flamengo, rapidinho. Inter e Flamengo é foco, é jogo a jogo, é assim que o Inter chegou onde chegou. Não tem que pensar em Grenal agora. Inter e Flamengo é o jogo. Legal, vem aí então o Band Mulher a 1h25, nós temos a propaganda eleitoral nesse momento, toda essa semana, nesse período, mas 1h25, você está convidado, tem o Band Mulher aqui na Band. Nós voltamos amanhã, na quarta-feira, com tudo de Inter e Flamengo e também o jogo do Grêmio contra o Santos. Um abraço.